E aí, soltou? Dá mais corda que vai. Vai, cara, desamarra logo. Sejam muito bem-vindos ao Nó Cego Podcast, um programa onde tentamos desatar os nós emaranhados da vida, universo e tudo mais. Eu sou Douglas Monteiro, vulgo Pirata, mas hoje você pode me chamar de Pirata mesmo, tá bom? E tocando este barquinho comigo, aquele barbudinho fofinho, que mesmo nervoso continua fofo, Fernando de Unta. Sejam muito bem-vindos, é sempre um prazer estar na companhia de vocês. E mais uma vez nós chegamos aos seus ouvidos através dos nossos produtores e diretores Pedro Zaluba e Mauro Malatesta, dos estúdios Labituca, que você pode segui-los na @Labituca Studio, tudo junto, LABTUCA, dentro do ABC Paulista em São Bernardo do Campo, para os produtos de podcast, com a solução completa desde gravação até a publicação e divulgação, banda, sonorização e qualquer produto de audiovisual. Nós você pode encontrar através do Pirata? @Nó Cego Podcast, não se esqueça, rapaz, mas já tá esquecendo da gente? Foi quase aqui. @Nó Cego Podcast, tudo junto e sem acento no O. E mande um e-mail pra gente, amiguinhos, no nosegopodcast@gmail.com. É isso mesmo. E hoje nós temos mais uma corda bamba e mais um convidado, seguindo, né, o nosso tema do mês do orgulho. Nós trouxemos mais um convidado na nossa corda bamba, que vai ser apresentado agora por Lombardi. Oi, Fernando! Ele é ator publicitário, mas pelo que eu sei é um cozinheiro de mão cheia. Ele é Trianda Verena! Oi! Uma salva de palmas! Seja muito bem-vindo, Trianda. Tudo bom, cara? Você pode, por favor, apresentar aí para os nossos ouvintes, falar um pouquinho de você, quem você é? Opa, claro. Bom, boa noite aí, Fernando, e boa noite, Douglas. Bom, Boa noite. Noite. eu me chamo Trianda Verena, sou um homem trans e sou o fundador do @HomemTransBR. Boa. Aê, tá vendo? Cara, eu tô falando que a gente tá ficando cada vez mais importante. É só convidado top. É criador. Cara, Não, tá. eu vou sair. Tchau. Eu tô saindo porque. Não, mas é isso mesmo, Trianda, você já tem alguns projetos também que você está tocando agora, como você comentou, o Homem Trans BR, ele atualmente é uma página no Instagram, mas também tem todo um lado de palestras em cima de trans e sexualidade, certo? Sim, sim, Boa, é isso mesmo. você é casado já tem um tempo, né? Eu tô casado já fazem 7 anos. Você tem 35 anos, conta um pouco para a gente então do seu projeto Homem Trans BR, conta um pouco do seu trabalho, o que você faz e vamos partir para essa conversa aí para começar a trocar a desatar esse nó aí que a gente se propôs a desatar hoje. Na verdade, tudo começou há mais ou menos há uns 3 anos atrás. Eu tô com 35, então o Homem Trans ele começou, eu tinha 32. Uhum, Na verdade, foi um projeto que eu não tinha ideia de como ele ia acontecer, e na verdade ele não era nenhum projeto, né? Eu me uhum, entendi como homem trans há mais ou menos 3 anos atrás. Na verdade, eu sempre fui homem trans, só que eu acho que é o que eu costumo dizer. Eu, quando eu tinha 15 anos, não tinha nem internet, né? A internet ela é, era muito escassa. Então eu também eu trabalhava muito desde cedo, então eu não tive tempo para poder acompanhar tudo que estava acontecendo. E aí a vida uhum, deu uma parada para eu poder entender o mundo, com mais ou menos uns 31, 30. E aí foi quando eu falei assim, putz, alguma coisa dentro de mim não tá certo. Alguma coisa tá, tá confusa. E aí eu fui procurar. Só que eu nem sabia, pra você ter uma ideia, que a palavra transgênero existia. Ou que ô homem louco. trans existia. E para mim, falasse assim para mim, o mais perto que eu entendia, né, até por sair e passear e ir nas baladas, a palavra mais perto do que existia para mim de trans era travesti, né? Uhum, Então, para mim também foi tudo muito novo. E aí, quando eu me entendi, eu falei que, putz, alguma coisa está errado, foi quando eu comecei a dar realmente uma olhada na internet. E aí, e buscando aí na começou a internet, pesquisar? eu comecei a pesquisar e aí eu acabei achando no meio do caminho um cara trans
E eu Uhum. adicionei ele, fui bater um papo. E, cara, deu super certo, assim. Ele, na verdade, eu abri com ele o Skype, eu chorava e ele falava, né? E aí ele falava, Uhum. eu falava, meu, é isso mesmo. As coisas começavam a fazer mais sentido na minha cabeça. Porque eu sempre gostei que as pessoas se referissem a mim no masculino, né? Ah, que E, bacana. e eu sempre pensei, né? Falei, putz, eu sempre quis ter barba. Eu queria ter, meu pai já é falecido, e eu sempre quis ter a Uhum. barba do meu pai. E aí eu falei assim, nossa, gente, né? Será que isso é possível? Isso existe? Ou, tipo, eu tô Sim. viajando, é coisa da minha cabeça. E aí foi Não, quando eu falei. eu. Pode Perdão. falar. Pode falar. Não, não, pode falar, pode falar. E aí foi quando Tá, eu. então eu falo, gente, é muito louco isso, porque quando eu era criança eu queria ser peludo igual o Tony Ramos. E eu sou. E, cara, é muito louco, assim, porque a gente não tem um. Não tinha. Eu acho que quando a gente começa alguma coisa nova, a gente não tem muita facilidade com algumas informações e de como isso acontecia. E aí eu peguei, conversei Uhum. bastante com esse cara, e aí ele me mandou alguns links para eu ler, que aí as coisas começaram a clarear. E eu fui seguindo um Instagram aqui, batendo papo com outro ali, até que eu falei assim, poxa, tudo que eu procuro na internet, de uma forma mais explicativa, ou de repente uma notícia, não tem. Falei, se eu tô procurando e não tem, eu imagino que outras pessoas também procuram e também não tem. Eu falei assim, Uhum. putz, eu já sei, Com eu já certeza. tinha começado a hormonização, eu fiz a hormonização ela com particular, né? E aí Uhum. depois eu falei assim, putz, mas ia ficar pesado pra mim de grana e tal. Eu falei, vamos ver se esse SUS aí funciona, né? Aí eu fui correr atrás do SUS e deu certo. Eu falei assim, cara, eu acho que todo mundo tem que saber que isso dá certo e que isso funciona Perfeito. e que é fácil. E aí eu Sim, sim. comecei a botar as coisas na internet, no Instagram, mas a Uhum. perspectiva ela era zero. Se tivesse 10 pessoas, estava bom. Eu jamais imaginava que ia chegar a 16 mil pessoas. Não, é incrível. Isso é engraçado porque a gente estava conversando, né? Ao longo desse mês a gente veio já batendo papo com alguns entrevistados e um ponto em comum, né, é sempre esse de não existir uma referência para durante o seu crescimento ou até mesmo quando você começa a se entender e pontuar algumas coisas melhor dentro de você, quando você começa o seu processo de autodescobrimento. E é muito bacana a gente ter conseguido chamar pessoas como você, como a Briana, como o Fernando, que na verdade assim não só foram atrás de informação para conseguir se municiar melhor, mas também Uhum. começaram a virar referências para as pessoas que podem também estar passando por isso hoje, né? A gente comenta Sim, bastante sobre, nossa, lá fora tem bastante gente que fala disso, tá? Mas e quem não lê inglês? Sabe? Quem não tem acesso a uma internet, que nem você comentou. Não, a gente tem mais ou menos a mesma idade. Na nossa época não tinha uma internet tão disponível assim como é hoje, né? não, No não bolso de todo tinha. mundo. E se eu Né? fosse Na nossa procurar, época não tinha internet, gente. não, não Tem tinha. essa. Na Não, nossa e época não tinha internet. Exatamente. se eu fosse abrir e procurasse lá a palavra, eu nem sabia que ela existia, mas se eu fosse procurar transgênero, é certeza absoluta que não ia vir uma página, entendeu? Exato, Porque com certeza o não. Google ele ainda não tinha esse mecanismo rápido de procura e de entendimento e tudo mais. Então, Uhum. cara, hoje eu acredito que as pessoas tenham mais facilidade para procurar e tudo, mas eu acredito também que falta um pouco de força de vontade em procurar certas coisas. Né? A maioria da galera, Com certeza. eles querem tudo muito mastigado e falar, então é isso, é esse ABC aqui, então é isso que eu vou fazer. Uhum. E tem muito mais O coisas que por é trás disso, né? muito mais, assim, e é muito curioso porque, assim, né, você trouxe toda essa sua bagagem, né, e conseguiu dividir com o pessoal, e te fez crescer, né, essa busca, te fez entender melhor, né, pô, você se coçou e Sim, foi atrás, trombou um cara também, trocou ideia, não tinha todo o debate sobre disforia de gênero que tem hoje, que já está um pouco melhor, ainda falta bastante, mas sim. já está um pouco melhor caminhado, é, a parte da informação do SUS, assim, o pessoal quer agora, você sente que o pessoal quer uma caixinha, uma listinha do passo a passo, e esse trabalho de autodescobrimento não tá faltando um pouquinho para eles, é isso? Para essa juventude aí? Ó, o que que eu tento fazer? Eu faço da maneira mais mastigada possível. Eu Uhum. sou colunista do Casa da Maitê, que é um site, quem é o dono é a Maitê Schneider.
E lá eu Uhum. escrevo uma coluna. E aí eu já fiz nessa coluna, eu fiz um passo a passo, exatamente para facilitar o meu trabalho, entendeu? Não Sim. para Porque facilitar o senão vai deles. chover e-mail, né? E outra, eles mandam uma enxurrada de mensagens pelo direct e são sempre as mesmas perguntas. Então eu pontuei algumas coisas na coluna que eu faço, em alguns textos, e aí quando o cara pergunta, eu já mando o link, que é o que facilita bastante. Mas o problema, Entendi. eu tava até conversando hoje mesmo com uma amiga, e eu falei isso, eu falei assim, é engraçado, porque mulher trans, ela, não que o homem trans não seja, mas falando de uma forma mais generalizada, ela é muito mais guerreira. Então, se ela falar, eu vou me hormonizar, ela vai lá, bate de frente. Por exemplo, se ela chegar no SUS, ela vai falar para a mulher do SUS, aqui tem o tratamento hormonal, eu quero fazer. Se a mulher falar sim, não, ela vai falar, como não? Eu sei que eu tenho esse direito. O homem trans, ele Uhum. é um pouco mais retraído. Então, por exemplo, se ele chegar no SUS, falar ele não entende que ele tem que ir na recepcionista só para fazer a carteirinha e falar que quer passar com a médica. Ele acha que ele vai tão eufórico que ele chega lá e fala assim: olha, eu sou um homem trans, eu quero fazer a carteirinha e eu quero passar com o médico. Aí a moça, que é só a recepcionista, ela vai olhar e fala assim: não tem isso aqui não. E aí Pois ele é. vai embora, entendeu? Mas é porque às Hum, vezes a gente tem que pensar também, o SUS ele é um plano, ele é um plano muito bom de ser usado, só que a gente tem que entender que nem todo postinho de saúde tem as mesmas informações. Por quê? Aqui sim. ele pode, a recepcionista ela pode ter tido essa reunião, eles podem ter falado sobre isso, só que passou tanto tempo sem ir uma travesti ou sem ir um homem trans, que quando apareceu a pessoa nem lembra mais daquela reunião que ela teve, entendeu? Então, Exatamente. por não ser uma coisa que é passada semanalmente, mensalmente. Então, eles Uhum. precisam ter um pouco, os meninos, no caso, eles precisam ter um pouco mais de paciência e ir um pouco mais a fundo, e perguntar, e questionar, né? Mas eles estão Sim. entendendo, assim, conforme o barco vai tocando, aos poucos eles vão entendendo. Mas ainda tem milhares de Entendi. questionamentos, né? Oi? Ainda tem milhares de questionamentos. Ah, sim, isso que eu ia perguntar agora pra você também, né? Quais são as dúvidas mais recorrentes com específico para homem trans, assim? Porque depois eu queria entrar também numa outra seara que você comentou agora uma dualidade muito bacana, que é a mulher trans, ela tem uma, não é proatividade que eu quero dizer, mas um ímpeto diferente e uma abordagem diferente quando ela chega para abordar essas questões. E o homem trans Sim. não. E aí eu queria conversar com você depois sobre da onde você acha que isso vem. Mas vamos lá, quais são as dúvidas mais recorrentes que você enfrenta na coluna e no seu canal lá pelo Instagram? Ó, o pessoal pergunta bastante, por exemplo, os meninos eles perguntam quanto tempo demora para conseguir entrar na fila para hormonização, quanto tempo demora a Uhum, mastectomia para ser feita via SUS, se o convênio sim. ele é obrigado a aceitar o pedido de mastectomia. Uhum. Os meninos perguntam bastante também quanto tempo leva para a barba crescer, a voz, É, quanto tempo imagino. demora para a voz mudar. Que mais? Eles perguntam se o cabelo cai mesmo quando eu tomo hormônio, se o hormônio engorda. Caraca. Gente, isso é transição ou é adolescência? É isso que eu ia É, perguntar, cara. Tipo, é eles curiosíssimo isso, perguntam, né? Porque. é, eles perguntam Não, pode falar, pode falar. se o libido vai aparecer mesmo. Que da hora. É muito louco. É muito louco. Por- E aí, É, todas então. essas perguntas têm respostas, né? Mas é que eles querem muito para ontem. Eles são Sim, imediatistas, né? Eles acham que eles não querem fazer o passo a passo, né? uhum. Sem contar Eles que não. assim, eles já querem a resposta pronta, adequadas para eles, assim. Então, tipo, eu quero entender como é que vai ser um processo todo endócrino que vai ser com certeza diferente em mim do que em outra pessoa, mas eu quero ele adequado a mim, Fernando. E eu quero que o Sim, crianda saiba disso e responda para mim, senão eu não vou ficar satisfeito, né? sim. Não. E eles não entendem, por exemplo, que nem eu nunca falo qual é a dose, o tipo de dose que eu tomo ou que eu tomava antes. Agora, tudo bem que é pelo SUS, é protocolo e é de 3 em 3 Uhum, meses. Mas só que cada organismo reage de uma maneira. Pode ser que se eu estivesse tomando a injeção que eu tomo hoje, não me faria bem. Então, automaticamente, eu ia ter que mudar de remédio. A gente tem uma sorte muito uhum, grande que aqui em São Paulo o SUS ele dá o remédio, né? sim. E isso não acontece em todos os estados. Mas mesmo assim, eu ainda falo para eles, falo assim, ó, não adianta eu falar para você, faz uma Durateston de 9 em 9 dias, porque eu não sei como tá os exames dele.
mas eles pedem, assim, muito. Eles querem uma receita de bolo e eu falo para eles que de fato não tem. Não tem o que ser feito. Eles vão ter que fazer o passo a passo. E eu tento estimular eles de uma maneira assim. Eu falei assim, cara, aproveita esse começo, esse início. Tira foto sua de como você está agora. Faz um antes e depois da voz. Começa a Uhum. treinar para você ver uma diferença. Não é todo mundo que pode fazer uma mastectomia. Então, quanto mais você treinar, fizer uma dieta legal, mais o seio vai murchar. Então, a gente vai batendo Uhum. esses papos assim. E eu falo para ele assim: ó, mas aproveita, porque daqui 1 ano você vai ter saudade desse início, né? Sim. Não, é complicado, porque aí você já entrou na questão da disforia, né? Que eu queria tratar com você. Porque é algo muito curioso, assim. Todo o processo de transição é bom sempre lembrar que ele é encarar ele como um processo, né? E não Sim, um fim, né? Isso basicamente para a vida e para todos, mas o processo, né, que passa pela transição é muito bacana isso, porque que nem você comentou agora, curte cada uma dessas etapas, mesmo aquelas que não dê para curtir muito. Mas. Porque senão. Você vai se forçar a tentar chegar em algum tipo de padrão ou algum estereótipo que não vai se enquadrar, necessariamente não se enquadra a você. Né? exatamente. E é um tratamento que é para a vida toda. Não tem um momento que Sim, você fala, agora eu não quero mais, ou você pode parar. Eu penso que para é. mim tudo pode ser voltado atrás, sabe? Mas se você Uhum. quer fazer a transição mesmo e você tem esse desejo, é lógico que você pode parar a qualquer momento, mas se você quiser fazer a transição, isso você vai ter que depender disso o resto da vida. É uma droga pro Sim. resto da vida. Uhum. Com Não tem certeza. jeito. E bate nessa dissociação de autoimagem que a gente tem, né? Então, se não é muito bem trabalhado isso na cabeça, não vai ser externamente que isso vai refletir, né? A É, Briana o que. comentou conosco no... Pode falar, perdão. Não, pode falar. A Briana comentou conosco no podcast passado sobre isso, e ela fala também num dos vídeos dela justamente esse processo de aceitação interior para começar a entender e aceitar e amar o próprio corpo dela, mesmo durante o processo de transição, mesmo em etapas que ela não estava ainda fazendo cirurgia nem nada. Assim. Então, não é nada mágico, não tem receita de bolo, tem você. Né? Tem o teu Exatamente. corpo, a tua cabeça e o teu eu. E pior não é isso, é que como toda comunidade ou sociedade, existem estereótipos, né? Com Então, certeza. o que todo menino quer é ficar magro, ficar bombado e ficar com uma voz bonita, uma voz impostada. E não dá, porque às Uhum. vezes você tem uma estrutura óssea diferente, você é mais gordinho, e mesmo que você faça dieta, às vezes você fica com uma vida mais saudável, mas você não fica com aquele corpo almejado. E é exatamente isso que a gente tenta tirar deles todos os dias, né? Para que eles se sintam felizes com o corpo que estão. Se não tiverem, que façam alguma coisa por isso. Mas eles pensam muito Sim. nesse corpo padrão, sim. Ah, é horrível isso, né, cara? O Pirata. Isso é a sociedade, né, cara? Não tem Então. jeito, né? Todo mundo sempre fica buscando o padrão e, velho, não é assim, né? Cada um tem o Uhum. seu caminho a percorrer. Então, é isso que Você eu te É, liga, chamei você ia agora pra perguntar trocar alguma ideia. coisa? Eu te chamei pra conversa justamente porque é aquilo que a gente já falou em alguns episódios passados sobre a nossa adolescência gordinha, nossa infância mais rechonchuda. Ixi, Dentro de uma. Dentro de uma só juventude lá dos adolescência? anos. Então. Dentro de uma década de 90 e 80, onde, tipo, os grandes bad motherfuckers estavam aparecendo como ideal de masculinidade, né? Pra gente já foi Ah, horrível e a gente não teve que passar por um processo de aceitação no qual eu tenha que descobrir qual é o meu verdadeiro eu, diferente do meu gênero que foi do qual eu nasci, né? uhum. E e, calcule cara, para é como que são muito para essas louco. pessoas. E é muito louco. E é Fala. exatamente isso, assim. O processo, para quem vai iniciar para fazer a transição e começa com a hormonização, ele é Uhum. exatamente aquele mesmo processo que você fez quando você saiu, entrou na puberdade, adolescência, para virar adulto. É tudo igual. Tudo. Para vocês que são geneticamente homens, né? E Sim. é muito, é idêntico, a gente tem as mesmas sensações. Então, por exemplo, pô, se você tem um aumento de libido assim absurdo, que é o que você acaba tendo um pouco mais nessa transição aí de adolescência para adulto. O Com pelo certeza. começa a nascer na barba, é um pelo. Eu lembro quando nasceu um pelo aqui, ó. A minha mulher falou assim: ó, tem um pelo aqui. Eu falei: não toca.
Não Deixa toca, vai ele. que ele cai. Exatamente isso. Ai, Ai, cara. cara, cada pedacinho de pelinho que aparece é extremamente precioso e ele é meu. Não, é Você muito tira a mão. louco. Aham. É O muito duro é quando o louco. pelo começa a cair, velho. Ai, meus cabelos. Não, e aí a gente tem até isso também. Tomando a injeção, a gente vai ganhando umas entradas aqui, assim. Pode Animais. crer, né? Fique contente que você ainda tem as entradas, porque eu já não eu tenho entrada, saída de incêndio, saída de tudo. Que nem diz o meu barbeiro, ele fala que eu tenho o cabelo de motel, né? Tem a entrada, a saída e a piscina e a cama redonda atrás aqui. Puta merda. Parece uma Cara, vazia. ele foi delicado, porque eu conheço como entrada, saída e é onde fode tudo. Que é onde fode tudo. Vamos lá, Trianda. Isso que é curioso, né? Na época que eu tava na faculdade, eu fiz economia, né? E tinha um amigo meu que fazia direito que era uma mãe trans. E ele tava comentando com a gente uma vez lá nos Jogos Jurídicos, a gente tava lá com um time de rugby e tudo mais, e ele tava lá conosco, trocando ideia, ele, meu, vocês não sentem vontade, tipo, de do nada bater em pessoas e depois do nada sair pegando várias? E tipo, na nossa adolescência foi basicamente isso. Porque dependendo de onde você tá no ciclo de testosterona, vocês também têm essas vontades, certo? Você anda? Trianda. Trianda. 22 Ah, internet maravilhosa que sempre deixa a Tá me gente na ouvindo? mão. Agora Agora sim, agora sim, sim. agora sim, agora sim. Opa, opa. Cara, eu vou te dizer Até- que no começo era muito louco, assim. Agora não, agora eu tô mais tranquilo. Mas a gente fica menos tolerante. No começo eu tinha Né, vontade. né? Eu não sei, você já teve vontade assim de estar passando assim, dar um tapa na cara da pessoa? Do Nossa senhora, nada? mas várias vezes. No metrô dá vontade de morder a nuca de pessoas que eu não gosto, cara. Mas porque eu não Gente, gosto, não mas sei. isso, peraí, Simplesmente não gosto. isso não é por testosterona, isso daí é porque a gente vive numa sociedade maluca. Não, sim, Não, mas não, antes eu não tinha a esses vontade de pensamentos. morder assim é foda. Tipo, meu, você tá na rua agora, vê alguém sem máscara. Eu morro de vontade de dar um tapa na cara da pessoa e falar: põe a máscara, filho da puta. Desculpa, Viu? tia do Fê, eu sei que hoje eu tô pegando pesado. Não, mas eu acho que essas sensações, que nem, por exemplo, agora. Pode falar besteira? Pode, fica à vontade, o podcast Olha, é seu. assim, eu tô pedindo desculpa pra tia do Fê porque ela disse que eu falo muito, muito palavrão. Então, mas pode falar. É só no Não, final pedir desculpa pra tia do Fê que ela perdoa a gente. não, eu acho assim, cara, ó, o que mais mudou de verdade, é que se eu pudesse, eu transava todo dia. É, então, Porra, a adolescência é bem isso mesmo, cara. adolescência hard, É, hein? É, adolescência é hard isso e, aí, e, cara. e tem as espinhas, elas aparecem do nada, você pode não comer nada, você bebe só água, as espinhas estouram, Uhum. assim. É muito louco. Caraca, é muito Mas, doido, cara, porque. Pode Ô, falar? Trianda, me pintou uma dúvida. Como é é, que é passar por duas adolescências? então, eu não tive esse privilégio, entendeu? Porque a minha primeira fase Uhum. de adolescência, eu comecei a trabalhar com 11 anos de idade. A minha mãe é a primeira publicitária negra que trabalha com publicidade legal no Brasil, né? E Caraca, minha mãe sério? é, ela Que trabalhava com animal. Cara, hã? Não nossa, entendi. gente, vocês estão. Não, aqui picotou tudo. Repete de novo, Tri, por favor. Que a minha mãe é a primeira mulher negra publicitária que trabalha com publicidade e publicidade legal e balanço, ata, no Brasil. Uhum. Caramba, que legal. Muito Que louco, né? animal. E aí minha mãe, Nossa, ela, demais. ela largou a publicidade um tempo e aí ela abriu uma loja na 25 de março. E como sempre foi eu, ela e minha irmã, então a gente meio que trabalhava para ela. Trabalhou desde novo. Minha irmã não, mas eu trabalhei desde novo, então eu não tive. É por isso que eu falei que a internet, apesar de ter a internet depois com 20, 22, 25, eu passei a maior parte do tempo trabalhando. Então eu ia para a escola Uhum. de manhã, saía da escola, ia para 25 de março, ficava lá, naquela época era até 8 horas da noite, voltava para casa, dormia, acordava, comia, ia para a escola. E esse ciclo foi até uns 16 anos. Aí com 16 eu saí de casa, depois eu fiquei um tempo fora, aí eu voltei, mas quando eu voltei eu continuei trabalhando até os 22. Entendeu? Então eu não tive essa fase dessa adolescência toda. Entendi.
Mas você teve Muito um louco. desenvolvimento hormonal ali, mas você estava focada e extremamente direcionada com os seus esforços para trabalho, né? Então, realmente É, não deu. Não, é, não tinha. É por isso que eu falo, eu não tinha tempo de pensar. Talvez se eu tivesse mais tempo livre, que eu acho que é o que acontece com a maior parte dessa galera mais jovem, eles têm muito tempo livre para não, pensar nisso, entendeu? com Eu acho certeza. E que pensa merda, né? pensa, só Tem besteira. tanto tempo livre e só pensa merda. É muito louco, né? Mas, cara, eu acho que. E eu não sei de onde que eles tiram tanta criatividade. É do ócio, né? É do tempo livre mesmo, né? Ah, não é só ócio, não, velho. Tem muita coisinha aí. Ah, certeza que tem, mas, pô, com o tempo livre você fica mais criativo, porque senão, cara, o tédio domina. Mas, Adriana, vamos lá. Aí você chegou num ponto bacana. Como é que foi essa parte de infância e adolescência e o teu contato com a sua sexualidade, com o teu gênero, com a tua identidade, o teu descobrimento aí? Pode não ter sido nem na infância, pode ter sido só depois. Conta pra gente um pouquinho como é que foi esse seu processo. Na verdade, eu gosto de falar uma coisa que aconteceu, eu tinha acho que mais ou menos uns 8 anos de idade. E lá em Uhum. casa a gente é muito precoce, assim, né? Porque não teve muito tempo para algumas coisas. E aí eu lembro que um dia minha mãe falou assim, ó, vai buscar um negócio ali e aí você me traz. Eu tinha uma motinho na época, né? E aí eu fui buscar o Uhum. que ela tinha pedido. E quando eu tava na rua, eu vi um cara conversando com uma menina, eles estavam discutindo. E aí eu pensei exatamente desse jeito. O dia que eu tiver a minha mulher, eu não vou tratar ela desse jeito. Ô, louco! E, e, Hum, a- e aí passou. Passou. E aí eu lembrei disso, né? Depois de muitos anos eu lembrei disso e tal. E aí passou. Só que o meu primeiro relacionamento, eu tinha uns. Meu primeiro beijo eu tinha uns 11 anos, com uma menina. Uhum. E aí, meu primeiro relacionamento com mulher, que foi mais sério, eu tinha uns 15 anos. Então foi tudo muito recente, sabe? Mas chegou Sim, com também um certeza. certo momento que eu pensei assim, eu falei assim, não, mas como que eu vou falar que eu não gosto de homem, sendo que eu nunca experimentei, tipo, eu não sei como é, né? E aí foi com 16 anos eu me permiti sentir, experimentar e conhecer. E aí eu fiquei com uns 3 caras e transei com esses 3 caras e tal. E foi uma bosta, mas eu falei, ó, ok, tudo Deu bem, bem, ok. agora já. Não, Não dá pra, curti né? desta água, não beberei. Entendi. tipo, se É, algum imbecil vier falar assim, você não provou, eu provei, é uma bosta. não, Provei não, uma merda, não recomendo. não, é porque homem, de maneira geral, ele é muito escroto, né? Eu fiquei meio Uhum. escroto Bastante. depois da transição. Uhum. Eu faço umas piadas idiotas, assim. E aí, mas é engraçado, porque homem é assim, o cara fala assim, mas é porque você nunca ficou com o negão. Aí você fala, tá bom, Ah, vai, vamos ver como é que é o negão. é, Aí você fica com o pois outro e é. fala assim, não, é porque o cara não fez direito. Eu falo, mas tem outro jeito? Eu pensei que, né, era só, né? Então vamos lá. Aí você fala, porra, então Uma assim, hora cansa, né? eu falei, não, é tudo mais do mesmo, é tudo igual, tipo, nada muda, né? Lógico, tinha um carinho, um sentimento, mas sexualmente não encaixava como deveria ser. Cara, e aí tive meus 16 anos, aí eu terminei. Hoje, pra você ter uma ideia, eu tô no meu quinto casamento. Ô, louco. Cacete, você não aprendeu da primeira? Não, ninguém aprende de primeira, cara. Mas eu Tá vou te bom, vai, contar. você da segunda. Mas sabe o que acontece? Mulher, quando é lésbica, mulher adora casar, entendeu? Hum, Hoje eu falo pra Mayara que eu não casaria nunca mais. Ela não acredita, não, mas eu falei pra ela que hoje, se um dia a gente separasse, eu não casaria de novo. Não, olha. eu brinco com essa do casamento, mas eu vou ser sincero, eu adoro estar casado, cara. Tipo, a minha evolução tem muito do dedo da Ná. E porque assim, se não, até do fato da gente ter filho hoje, é, foi graças a ela que eu comecei a trabalhar, claro, e eu também me permiti, a trabalhar a desconstrução. Então, a Hum, perceber que, porra, a violência não é o caminho, porque a gente foi criado dessa forma e tudo mais. E aí a gente chegou no consenso do filho. Então, tipo, eu falo, eu não casaria de novo, porque eu acho que eu não iria ser complicado eu encontrar outra mulher que eu conseguisse ter.
é a mesma ligação que eu tenho com a Ná. Não pelo fato de ser ruim casar, mas pela Sim. ligação. Não, casar é bom, casar é ótimo, senão não Casar ia é ter bom pra tanta gente caralho. casada. Ué. Exato, e até falar, senão o Triano também não teria casado tantas vezes. Mas, Triana, vamos lá. Aproveitando que a gente entrou nesse ponto, pra você, o que que é masculinidade e como é que você experiencia isso, cara? Tipo, o que que você consegue definir? Que foi um dos temas que a gente teve logo no começo e a gente não conseguiu. A gente pergunta, na verdade, pra todos os nossos entrevistados e a gente quer descobrir, assim, o que que pra você é masculinidade, cara? Cara, eu acho que eu vou dizer assim, pra mim, masculinidade, pra mim é ser gente. Eu acho que você tem que Boa. ser, independente de ser homem, ou estar homem, ou ser mulher, né? Não importa. Eu acho que é você ser gentil, ser carinhoso, ser afetuoso, ter caráter, ter princípio. Eu acho que a masculinidade ela transcende o tipo físico, sabe? Com certeza. Trejeitos. Você pode ser um homem trans com peito e com barba, e isso não vai ferir a sua masculinidade. Às vezes alguém fala pra mim assim, eu até brinco com um amigo meu que fala assim, ei, às vezes a gente fala assim, esse jeito aí, né, de bichona. Aí fala, Uhum. mas isso não fere minha masculinidade. De fato, não fere mesmo, né? Uhum. Algumas coisas a gente jamais vai deixar de ter e de ser. Por exemplo, eu não me eu tenho, eu até brinco às vezes, eu falo assim, eu tenho um defeito muito grande. Mas não é um defeito, eu já percebi que eu não consigo mudar. Eu sou uma pessoa que eu demando carinho e atenção. E eu gosto de Uhum. beijar e abraçar o tempo todo. Então, por exemplo, às vezes, que nem eu tenho. Hoje eu entendo isso. Talvez antes eu não entendesse tão bem. Mas que nem, por exemplo, se eu ver um de vocês, pra mim não tem problema eu ficar abraçado com você ou estar de mão dada com você. Porque pra mim, Uhum. quando eu tô perto de um homem, é como se eu tivesse me remetendo a uma figura masculina que era meu pai. Então, de repente, é o meu porto Uhum. seguro, é onde eu me sinto seguro. Mas isso não quer dizer É que eu uma desejo ou que eu quero, né? Então Não, são com coisas certeza. que vieram Mesmo porque não tem comigo. nada a ver com sexualidade, né? Sim, Exato, é outro componente, isso aí tem nada a ver com isso, né? isso é uma Cara, coisa que legal isso. isso é uma coisa que eu não consigo. Eu já pensei, já tentei, mas eu não consigo mudar. A minha família ela é muito carinhosa de beijar e abraçar e de apertar e de dar um cheiro, né? Minha mãe é baiana, meu pai era italiano, então imagina, né? Aí, ó. É carinho ao extremo, né? Exato. Carinho e Então, comida é igual amor, né, cara? Não tem como. sim, exatamente, é desse jeito. Então, assim, eu acho que masculinidade é isso. Eu acho que é você poder. Tudo que você puder fazer pelo outro e que seja bom, e que faça bem, com respeito, com carinho, eu acho que pra mim isso é masculinidade. Perfeito, perfeito. Cara, que foda. Então, foda, porque é uma parada que a gente discute bastante aqui e Uhum. falando sobre. A gente conversou isso, por exemplo, num programa que talvez vá ao ar ou não, você nunca vai saber, ouvinte. Só o dia que ele sai no ar, Não, você nunca, fala, hein? não saberá. Nunca ouvirá. Mas a gente conversou sobre isso e eu dei uma definição parecida, falando que é um conjunto de virtudes que, quando expressa por um homem, é masculinidade, por mulher, feminilidade. Então, assim, e você colocou essa parte de que tudo que puder fazer por o outro, eu acho isso muito bacana, porque não só nós temos hoje um mundo extremamente individual, mas historicamente, né, o papel social e o papel social masculino tinha muito a ver com doação e fazer pelo outro também. A gente Sim, meio que se perdeu com isso num tempo, né? E acabou revertendo isso para o outro extremo, que era essa idiotice que o pessoal gosta de pensar de ser um lobo solitário e ao mesmo tempo quer ser um lobo alfa, é uma coisa meio confusa que não faz nenhum sentido. Mas que a gente acabou perdendo isso no meio do caminho. E eu achei isso muito bacana mesmo. e eu Até anotei aqui pra. vou te dizer mais. Tem alguns meninos que eles são assim resistentes em dizer, que nem, por exemplo, às vezes eu tenho algumas falas que podem incomodar eles, eu sei, mas é o meu jeito de Uhum, pensar. Eu sei que geneticamente eu sempre vou ser uma mulher. Eu sei disso. uhum, Eu fui, eu sou uma pessoa muito consciente disso. O que eu fiz foi uhum, melhorar a minha condição, como eu me sinto melhor, como eu me sinto mais
feliz, né, nesse momento. Sim. E ok, eu sou um homem e nada vai tirar isso de mim, ok? Mas eu sei que eu tenho essa carga feminina. E ela vai existir para sempre. E também o dia que ela deixar de existir, vai faltar um pedaço de mim. Porque não vai ser eu por inteiro, entendeu? Então É isso que eu queria falar. eu acho que Boa, é pode isso que falar. os meninos, às vezes, eles ficam meio chateados. Que eu falo assim, cara, às vezes eu conversando, eu falo pra eles, eu falo assim, você tem que entender uma coisa. Você sempre, geneticamente, vai ser uma mulher. Isso não tem como mudar. Mas você melhorou a sua condição. Então hoje você Uhum. é um homem melhorado, de fato. Melhor do que muitos homens que tem aí. Uhum. E eu agradeço por ter vindo mulher e por ter passado por essa transição da melhor forma possível. Sim, não, perfeito. E acho bacana você tocar nisso, porque, assim, o, tem muito debate em cima do pessoal que não entende, né? Ou então não quer ouvir justamente a comunidade trans e as histórias das pessoas que passam por isso, mas não é uma negação daquilo que você é. É um melhoramento, um aperfeiçoamento daquilo com que você se identifica. Então, Sim, isso nunca vai ser algo agressivo para os teus valores de família ou para os teus valores daquilo que é virtude ou não. E você tá deixando de conhecer pessoas maravilhosas e inspiradoras por conta dessa idiotice que está na tua cabeça, sabe? exatamente. E, é, e, E é, e pode falar, pode falar. e eu acho que é isso. Eu acho que a gente veio para ser uma versão melhor do homem, sabe? Sempre, Lógico que sempre. eu não vou generalizar, é claro que não. Mas você Uhum. aí, até com poder de fala, você pode dizer melhor do que eu. Eu acho que a gente tem uma quantidade de homens aí, e a gente tem homens trans assim também, tá? Que Uhum. fazem de fato. Ele é o macho alfa, ele é o cara que é o provedor, é ele que Uhum. manda, essa coisa machista. E é exatamente Sim. isso Eu, que a eu gente chamo, tenta eu desconstruir. chamo de brucutu, Trianda. Brucutu. Ah, É. Brucutu, os brucutus. pra mim é babaquice mesmo. Parece que o cara não cresceu, né? Homem já demora um tempo pra evoluir, né? Então, é a adolescência, cara. É a a eterna quinta série. Não, mas o Trianda falou uma parada que é. O Trianda falou isso aí. Cara, é pura verdade. Ser trans não te exime e não te exclui de uma estrutura social e histórica de machismo e opressão. Tá? Não. E então, você pode inclusive adotar e ser parte do que oprime, né? E tem que tomar É, muito cuidado com isso, cara. Tem que e tomar tem muito cuidado com muito, isso, porque. e tem muito Pode falar. homem trans que quer exteriorizar isso, entendeu? E É, é então. uma das coisas que a gente fala, cara, não precisa ser assim para ser homem. É, Uhum. porque, cara, o que mais tem hoje, por incrível que pareça, tem muitas mulheres cis que largam homens para ficar com homens trans ou para ficar com mulheres lésbicas, entendeu? E se Uhum. elas estão trocando, estão mudando, é porque alguma coisa de errado naquele relacionamento que ela tinha estava Com certeza. acontecendo. E quando ela Com certeza. procura um outro alguém, ela está procurando alguém que não cometa os mesmos erros, né? Uhum. Uhum. Não, e é bem isso. Isso E tudo. a desconstrução, né, dos padrões que nós fomos criados e né, essa invenção que a gente está fazendo agora, a reinvenção do masculino, que é assim, dentro da minha concepção, é o desenvolvimento e ser o seu melhor, tá? Então assim, e ser o seu melhor envolve, inclusive, você se doar mais e estar mais presente para aqueles que você para todos, na verdade. Mas assim, Sim, essa libertação que é preciso ser feita de padrões pré-concebidos, daquela caixinha que a gente era colocado, é extremamente importante, porque você pode sair de uma caixinha, entrar em outra e perder possibilidades de atingir o seu potencial, sabe? Você pode ser uma sim. pessoa infinitamente melhor quando você se permitir, é igual você estava conversando, né? Não tenta se fechar em cima de um estereótipo e usar aquilo como o ideal. Você pode usar isso como referência, você pode usar isso como inspiração, você pode usar isso como um totem, um amuleto, por exemplo. Você pode mete um Hulk, uma camiseta do Hulk toda vez que você vai malhar, porque aí você vai olhar e falar, cara, o Hulk faria mais uma repetição.
beleza. Mas não almeja esse corpo achando Nossa, que é, tá velho. ligado? Não é tipo, Que coisa mais. mas Ele é, foi Você longe, você né? foi longe agora, hein? Foi foi longe, longe, foi velho. longe. Puta que pariu. Mas por quê? Pra você não colocar certos tipos de padrões irreais e que você não vai conseguir atingir, tá ligado? Porra, Sim. mano, eu só colocava um sonzinho eletrônico no fone de ouvido e bora treinar, velho. Não precisa de Ah, tudo isso, quem não. ouve música tá roubando na academia, velho. Você tem que. Ah, que. Ó, a música ajuda em tudo. Ah, com certeza. Não, mas vamos lá. E você acha que com durante o tratamento, no começo do tratamento hormonal, você sente que tem um conflito muito grande, assim, e é daí que sai esse escape pro lado mais machista da coisa? Tem. Mas eu acredito também o seguinte, que tudo que a gente já tá dentro da gente. A gente só. A testosterona, às vezes, ela só potencializa e aí a gente exterioriza, sabe? Perfeito. Você não pode jogar na conta dela, né? Não, mas eu acho Exato. que é o que eu falo para eles. Se você não começar o tratamento hormonal entendendo que você precisa ter um acompanhamento psicológico, é melhor você nem começar, porque Hum, muita coisa muda. E não é só pela testosterona. Na verdade, a testosterona ela potencializa algumas coisas, ok? Só que às vezes você não tá bem no trabalho, ou você tem uma família que não te aceita, ou você tem problemas Uhum, pessoais dentro de casa com a esposa ou com a namorada. E aí, tudo que acumula, você vai querer soltar de algum jeito. Então, no com começo, certeza. o que acontece é que a maioria dos meninos, eles acabam ficando um pouco mais grosseiros, né? E muitas Hum, mulheres vêm me procurar dizendo, falando assim, olha, ele acabou de começar uma hormonização, tem 2 meses, ele tá insuportável. Eu não aguento mais. E aí eu sempre falo a mesma coisa, falo assim, olha, eu acho que você não é obrigada a nada. Você pode sentar uhum, com ele, conversar, dizer o que te incomoda, e se ele não aceitar a sua opinião, manda um abraço para ele e parte para outra. Eu falei, porque se você aceitar isso só vai piorar. A tendência é só piorar, ela nunca melhora. E se ele não tiver um acompanhamento psicológico, que é preciso, é necessário, faz diferença, porque uhum. você se ouve quando você fala com o psicólogo, você se conhece e você entende aonde você está errando. E como você vai fazer para corrigir esse erro. Então, Perfeito. é isso que eu falo para ele uhum. sempre. Se for para começar a hormonização e você não entender que há necessidade de um psicólogo, é melhor não fazer. O mundo já É isso está aí. muito Só um hostil. adendo. Pode falar. Só um adendo, o tratamento psicológico eu considero essencial para homens cis também, tá? Então, tipo, Sim, o, homens em geral, façam terapia, é bom, cara, ajuda. eu acho que todo mundo, a gente está num mundo tão caótico, né? E Ah, com pois é. tantas Uhum. coisas acontecendo ao mesmo tempo, eu acho que todo mundo deveria passar pela experiência de fazer um tratamento psicológico. Não vamos falar um tratamento, mas uma terapia, né? Tratamento é feio. Com Mas fazer Uma certeza. uma terapia, uma terapia, terapia, é. cara. Fazer uma Cara, é terapia, tão porque é bom. parte, assim, é bom Sim. e é uma ferramenta muito importante no seu processo de autoconhecimento, sabe? Então, por que não usá-la, sabe? Acho Não, importantíssimo. e é engraçado, porque e essa troca, né? Que nem, por exemplo, vocês me acharam, e mesmo essa troca de bater esse papo com pessoas que eu nunca vi, eu não conheço, putz, já vai dar um gap diferente. Então imagina com uma psicóloga, entendeu? Uhum. Uhum. Puta, é verdade, tem toda a razão, pode crer. É por isso que eu falei pro Fê, eu falei, mano, tá sendo muito, muito enriquecedor pra gente trocar essa ideia com pessoas que a gente nunca viu, assim, tipo, pessoalmente. Uhum. Você, o Fernando, a Briana, sabe? E assim, a gente tá aprendendo tanta coisa, e percebendo que sempre tem mais pra você se desconstruir. Sim. Eu Tipo, posso fazer uma realmente, pergunta? Claro, claro. Para vocês, em algum momento da vida, já tiveram algum tipo de preconceito? Qualquer um. Porra, já, todos. nossa, vários, Todos. vários, 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 vários. Eu coloco todos. É que todos, é Tipo, que assim, eu tento evitar qualquer termo absoluto, porque todos você ainda não descobriu alguns que você pode ter em você ainda, né, cara? Mas, não, eu sei que eu ainda tenho alguns e eu já falei o meu preconceito que eu ainda tenho, que é complicado de perder, que principalmente é a religião. Mas eu admito, todos, eu tive todos os preconceitos. não, E meu, ainda tá tenho certo. esse da religião. É, muito louco, assim. Mas é isso, nós somos seres humanos individuais, né? Sim, E, exatamente. e essa troca é válida. Porque aí vou até falar pra você de religião agora. Eu nem sei qual a sua religião. Eu, eu, Eu sou eu ateu.
Ah, então tudo bem. Mas eu acho que é engraçado. Eu acho que, não, eu acho que as pessoas, elas precisam ter uma religião. Sabe por quê? Que querendo ou não é uma muleta. É alguma coisa que ela consegue se En- segurar. Então, Tri, eu discordo disso daí, cara, porque a religião ela só tá aí porque a sociedade tá faltando com o indivíduo, entendeu? Então, se todo mundo, se não tivesse faltando, que seja, vai, do Estado, vai, se o Estado não tivesse deixando faltar as coisas para as pessoas, não tinha religião para Pirata? suprir essa necessidade. E eu, assim, não é só o Estado, é tudo, né? Não, Alô? O financeiro, o psicológico, e aí por isso que eu fico nesse. Mas é o que eu falei, é um Alô? preconceito meu, é complicado, eu tô tentando, mas é muito difícil. não, Pirata? mas é muito louco, assim. Eu vou te dizer até, Douglas, porque, que nem eu tenho algumas visões. Eu acho que tudo. Minha mãe, por exemplo, eu não falo com a minha mãe hoje. Minha mãe é evangélica, né? Hum, E ela já não me aceitava Uhum. muito bem como mulher lésbica, e aí, como homem trans, aí foi o fim da picada, né? Minha irmã até Uhum. brinca, ela fala: olha, pensa no lado bom. Quando minha mãe ficar com Alzheimer, né? Ela vai olhar pra você e vai achar que é o seu pai, que é o João, né? Eu falei, ah, nossa, que lado bom, né? Ou seja, eu só vou conseguir falar com a minha mãe quando ela tiver com Alzheimer, né? Porque enquanto ela tá lúcida, a gente não vai se falar. Mas eu acho Cara, o muito foda é louco. que esse assim, tipo, é chato, mas não é um problema seu, né? É um problema dela. Isso que não vai depender de você, esse papo com ela, né? Depende dela, tipo, falar, caralho, é meu filho e eu vou trocar ideia, sabe? Eu vou conhecer, Exatamente. vou aprender. Eu já fiz tudo que eu podia fazer, eu já fui atrás, já pedi desculpa, já chorei, já fiz tudo que você pode imaginar. E aí eu entendi que hoje ela, como minha mãe, ela sempre foi muito fervorosa e ela era Uhum. católica, católica de fazer São João no dia de São João, de fazer um forró Ah, mesmo. ninguém manda tão bem na culpa interna quanto a gente, os católicos, né, cara? A gente manda benzaço nisso, né? E aí, não, e aí ela abriu mão disso por N fatos que aconteceram na vida para virar evangélica. E de fato Pô, ela pode ter se tornado uma pessoa melhor para ela, mas talvez não para o mundo, porque ela se fechou, né? Então Uhum. peraí. Então aquela mulher toda de que era aquela mulher negra, revolucionária, entendeu? De que saía, que fazia, que acontecia, em algum momento ela se fechou para esse mundo. Mas eu tenho Sim. algumas visões assim referente à religião que eu acho que eu gostaria que antes do cara escolher uma religião que ele estudasse ela, sabe? Uhum. Por exemplo, o catolicismo ele começou lá na época do feudalismo e a igreja evangélica ela é uma vertente da igreja católica. Tipo, ninguém sabe disso. E aí, quando a Uhum. gente pensando como homem trans, tem muitos homens trans que têm pais evangélicos, por exemplo, e que não vão mudar a cabeça dessa galera de jeito nenhum. Não, vou mesmo. Mas Mas é não vão complicado, porque eles porque, de também não novo, têm né? vontade de aprender, né? E esse ponto que uhum, é chegar, porque é, assim, você não muda ninguém, na verdade, você contribui para um processo de mudança interna da pessoa, né? A pessoa é que vai trabalhar a sua própria mudança e a sua mudança de pensamento. Sim, Conseguir forçar alguém a mudar é impossível, assim, é um dos erros que a gente tem que parar de tentar corrigir o outro para tentar, na verdade, falar, bom, beleza, eu levei o cavalo até a água, quem vai beber é ele, né? sim, que foi até o que a gente cometeu no começo do podcast, assim, no nosso nos primeiros episódios. A nossa intenção era essa, é tipo, meu, trocar uma ideia com a galera pra, porra, vamos procurar se desconstruir, vamos procurar entender as outras pessoas, as outras culturas, tudo. E a gente percebeu que é isso daí, tipo, meu, quem não quer, não vai ouvir, foda-se. não. Tipo, a gente vai trocar ideia com quem já tá nesse caminho e quer conhecer mais e quer ouvir outras histórias. Uhum. E só para não ficar o mundinho real, ideal e tudo mais, é bom lembrar que assim, a questão do intolerante e a questão do machismo que nós já abordamos aqui no programa hoje, é importante trazer, principalmente nesse mês de orgulho, que nós somos ainda o país que mais mata trans, mesmo com toda a subnotificação que nós temos, tá? Uhum. A gente é o Então, país que mais mata LGBTs. Sim, exatamente, é exatamente. E isso aí. assim, cara, e por questão de crime de ódio, sim, por não tolerarmos as pessoas serem da forma como elas desejam ser.
Isso é Sim, errado, isso mata, isso mata. Então é importante sempre trazer isso e botar em perspectiva que é bacana a gente discutir, falar que é um processo nosso e tudo mais, mas isso é importante porque também é uma luta que é vivida todo dia por vocês e por N pessoas que são negadas o direito de existir da forma como elas querem ser, né? sim. Tem até um episódio que aconteceu na Augusta, o pai de mão dada com o filho, na Paulista, Uhum. e o cara achou que era um casal. Então, quando a gente fala LGBTQIA+, a gente tem ali o A, que são aliados. Então, por exemplo, vocês hoje, vocês são aliados da causa LGBT. Então, você também faz parte da sigla LGBTQIA+, né? Ah, Porque, valeu. apesar da sigla ser extensa, Aham, eu acho, tudo que não tem nome não existe, exato. entendeu? Uhum. Então, saiba que vocês, dando esse espaço, se desconstruindo, melhorando como pessoa, querendo ou não, vocês também fazem parte do LGBTQIA+. É isso aí. Ah, que Ah, da da hora. hora. Eu fiquei feliz agora, hein? Muito bem. Não, a gente é pego surpresa em cada programa, cara. Né? Eu fico tentando aqui voltar pra pauta, mas é difícil. Porque eu fico, É, eu fico até perdido aqui, tipo, puta, brigadão mesmo. Não, mas é É, isso, cara. Mas pode falar. não, não, pode falar, pode falar, pode falar. Não, mas é isso. É porque que nem às vezes a gente não, as pessoas que são cis como vocês, as pessoas falam assim, nossa, todo mundo tem esse questionamento. Nossa, mas pra que tanta letra, né? É, e é exatamente isso. Que se você não se chamasse Fernando, você Uhum, não ia existir, exato. né? Então Exatamente. é isso, é dar nome às pessoas, às coisas, as pessoas têm que entender que elas fazem parte de um ciclo e que isso que vocês estão fazendo aqui hoje, fizeram com outras pessoas, estão fazendo esse mês de orgulho LGBT, também contribui para que dissemine de uma outra maneira para outras pessoas. De repente, uma pessoa que é totalmente fechada vai ouvir esse podcast e vai falar assim, putz, era isso. Então eu tenho um filho em casa que ele é LGBT, eu posso tratar ele de uma outra maneira. Olha, e às vezes falta, às vezes é uma chavinha que vira e que faz tudo ser diferente para algumas outras pessoas. E aí o trabalho de Aquela pecinha vocês do tem quebra-cabeça, né? exatamente, o trabalho de vocês é exatamente esse. Outras pessoas vão ouvir, outras pessoas vão entender, de repente com a minha história, ou com a história de outra pessoa, e poder falar assim, putz, eu acho que a gente começa a ter uma perspectiva de outras coisas, né? De repente a pessoa vai olhar e falar assim, pô, o cara ele é publicitário, ele é digital influencer, ele estudou e ele tem tem uma história bacana, putz, então não é todo mundo que é marginalizado, ou não é Exato. todo mundo que não presta, sabe? Ter uma outra visão. Uhum. Não tem esse. Ele não vem com seus preconceitos e preconceitos, né? Isso, exatamente. Boa. E o seu trabalho agora com o homem trans, como que você enxerga ele se desenvolvendo de hoje em diante, assim? Quais são os desafios que você vê para os avanços das pautas que vocês são, que o movimento reivindica? Hoje, como toda comunidade, né, a gente tem aí algumas barreiras, não tem como dizer que não. Dentro do meio trans também tem transfobia, existe. Assim como Uhum. dentro do meio gay também tem homofobia, e no mundo hétero também tem heterofobia, acontece. Sim, Mas a gente vai caminhando não a passos tão largos como eu gostaria, porque eu acho o seguinte, as mulheres, falando de mulher trans de novo, eu acho que as mulheres elas sofreram tanto, sabe? Que elas conseguiram sim, avançar muito e mais rápido, claro, até por conta da história, mas elas avançaram de uma maneira hoje que a gente não vai conseguir equiparar tão cedo, sabe? Mas isso sim. também porque a gente também não sofre as mesmas coisas. Eu falo para eles que a gente já é um Uhum. privilegiado, porque é muito mais fácil eu sair na rua como homem, sendo homem trans, que ninguém vai querer me pegar de pau na rua, ninguém vai saber, quem me vê não vai falar, isso aqui é uma mulher e tá de barba. Ninguém vai dizer, então Uhum. vai me olhar e vai falar, é um homem. Diferente de uma mulher trans que o cara vai olhar e vai falar, é uma mulher trans, a voz muda, o rosto não é tão perfeito. E aí a gente vai dando passinhos devagar. E aí, pro projeto do Homem Trans agora, tem aí uma ideia de podcast mais para frente. Eu ainda estou tentando construir Oba! isso para ver como vai ser,
né, para entrar nessa onda. A gente tem alguns projetos paralelos aí que talvez aconteçam o ano que vem, que é um curso voltado só para homens trans. A gente tem muita gente que faz um trabalho muito bacana. Se vocês tiverem a oportunidade de ir até o Instagram dela e conhecer, não sei se você já conhece, que é a Maite Schneider. A Maite, ela é a cofundadora do Transempregos e ela abre, ela tem, Ai, cara, você falou o nome e eu tava pensando, pô, eu conheço esse nome, eu conheço esse nome. Agora que você falou, a fundadora do Transempregos. ela é Eu uma já pessoa. vi a história dela. Cara, se você sentar pra bater esse papo que a gente tá batendo com ela, você vai falar, meu, foi a melhor entrevista que vocês vão fazer na vida de vocês. Porque, Ah, vamos fazer essa ponte, porque uma coisa, ó, a gente tá fazendo esses programas pro mês do orgulho, só que não vai parar só no mês, cara. A gente vai levar isso pra sempre, porque é só aprendizado. E, cara, conversar com ela ia ser fenomenal. não, e Sim. ela é sensacional. Ela tem esse projeto que é o Transempregos, que ela fez junto com a Márcia Rocha. A Márcia Rocha, ela é uma advogada conhecida no mercado, e a Márcia, ela é uma mulher trans também. E a Márcia, elas criaram o Transempregos, eles agregaram tudo quanto é que é empresa. Então tem Pão de Açúcar, tem Uhum. Atento, tem como é que chama? Tem uma de sorvete que é super conhecida, tem a NET. Então, assim, tem um monte de Não precisa falar as empresas. marcas, não, porque essas marcas não tá pagando a gente. Não, não, tem que falar assim. Não, tem que falar assim. É bacana ver que já tem toda uma Não, inserção dentro porque do mercado de trabalho em empresas grandes, né? são essas empresas que geram essas vagas para que tenha espaço para homens trans. Hoje não cabe atualmente fazer algo que seja inovador no mercado de trabalho. Então tem essa Uhum. pessoa que é a Maite que faz isso. Ela tem um projeto chamado Agora Vai, que eu participei de uma edição, e eu espero que tenha muitas outras, que é dar consultoria para as empresas. Então, assim, a gente tem a gente tem projetos bons, a gente tem projetos ruins também no mercado, mas esse projeto em específico ele é muito bom e ele faz com que essa inclusão de homem trans, pessoas não binárias, pansexuais, bissexuais e por aí vai, dentro, né, como homens trans, eles entram como trans, façam com que elas tenham acesso a trabalho. Então, assim, hoje o Uhum. projeto do homem trans ele se limita mais à informação, né? Eu não consigo gerar outras oportunidades. Mas a gente faz, que nem agora eu fui intermediário de uma doação de cestas básicas, né? Que uma pessoa entrou em contato comigo e falou: Trianda, a sua rede é a rede que mais tem homens trans. Eu gostaria de fazer uma doação de cesta básica para eles. E aí a gente entrou em contato e a gente já entregou aí, acho que nessa brincadeira de em 3 ou 4 dias, umas 50 cestas básicas. Tem um projeto com um dentista, que ele é dentista, é homem trans, e ele quer agora ter um consultório móvel para atender pessoas que não têm, homens trans que não têm condições de arcar com a saúde bucal. E é isso. Então, assim, que nem essa semana uma pessoa entrou em contato comigo para a gente distribuir cestas básicas para homens e mulheres trans. E aí ele falou assim: olha, Boa. como você tem uma rede de homens trans, eu queria partilhar essas cestas com você. Então eu entrei como intermediário, até fiz um post, postei, e aí a galera começou a procurar e veio me chamando. Eu acho Que que animal. nesses 3, 4 dias a gente entregou mais ou menos umas 50 cestas básicas. Tem mais cestas para Caraca. entregar. Eu não estou arcando financeiramente com essas cestas, mas eu estou partindo aí do fato de ser um intermediário, então já é uma ajuda. Então tem projetos aleatórios que vão acontecendo assim. Tem um cara que ele é homem Bacana. trans dentista, e aí ele falou que ele Uhum. quer fazer fazer um consultório móvel para poder fazer de graça ou com custo mínimo para homens trans cuidarem da saúde bucal, como obturação, extração, uma limpeza, que é o que o pessoal mais precisa. Então vão Uhum. aparecendo projetos assim paralelos que a gente vai meio que, talvez alguns já existam, mas a gente vai se encaixando e vai tentando divulgar da melhor maneira possível para que abranja todos esses meninos, né? Porque a Não, gente bacana, tem porque. Pode falar. porque a gente tem meninos que de todas as classes sociais, né? Uhum. Uhum. Não, e querendo ou não, a grande maioria das pessoas do universo LGBT que ia mais sofreram muitos
muitos abusos, né? Então, tipo, Sim. durante a vida. Então é difícil você se estruturar financeiramente ou num trabalho quando você é obrigado a sair da escola ou conseguir um trabalho mesmo, né? Então, óbvio que Sim, deve ter muita gente passando necessidade. sim, não, Tem, tem. e é uma comunidade que é extremamente marginalizada ainda, né? Uhum. E o bacana é que o Infelizmente. Trenda. Então, infelizmente. E uma coisa que o Trenda falou agora que eu achei bacana é isso. Ele tem o trabalho de informação e faz a ponte da atuação, né, da ação com demais pessoas e entidades que queiram fazer para a comunidade agora. Então você está meio que tentando fazer o 360 mesmo, né? Tentar E a pegar. ideia é que nem a gente tem um projeto aí também que é montar um YouTube, um canal no YouTube, só que ele demanda Uhum. tempo e na verdade eu não manjo de edição e hoje tá impossível de você pagar alguém para editar alguma coisa, né? Sim, Então bem caro. tem uma questão aí de eu quero fazer uma coisa talvez um pouco mais institucional até para que fique assim como eu faço no caso da Maitê, na coluna, eu quero deixar isso em vídeo para que fique mais fácil para as pessoas procurarem. Então, por exemplo, se de Perfeito. repente ele gerar uma renda e der uma renda, porque eu não dependo disso para viver, né? Eu sou agente de viagens hoje. Uhum. Então, se isso gerar uma renda, eu quero pegar essa renda e aplicar também de alguma forma que possa ser voltada para os meninos. Animal. Cara, que Animal. legal Bacana isso, mesmo. velho. E é uma parada que, por exemplo, a Briana no programa passado comentou também. Ela fala que tem uma. Ela já tem o seu canal no YouTube, né? É, mas ela passa por uma dificuldade muito grande agora do lado de produção de conteúdo também, porque não tem ações voltadas para o público trans e não tem inserção de trans também no mercado como um todo. E Sim. dificulta bastante. Então, assim, são cada vez tendo que vencer obstáculos e barreiras e vocês estão sempre lá, né? O tempo inteiro Não, batendo, batendo, batendo e conquistando o espaço de vocês, né? não tem jeito. Você tem que fazer. Eu acho que não dá para passar. Eu não sei quantas vidas existem, mas eu acho que não Uhum, dá para passar por essa em branco, sabe? Não tem como perfeitamente. você não ajudar o próximo, não tem como você não fazer pelo próximo. É lógico, eu preferia, eu gostaria de não precisar fazer, né? Eu Uhum. gostaria Uhum. de que nós estivéssemos num mundo melhor. Mas já que esse mundo ideal ele não chega e talvez ele não chegue nunca, se Vamos cada um construir fizer um parte dele, né? pouquinho, aqui em casa mesmo, por exemplo, a gente começou à toa, foi o quê? Tem mais ou menos uns 20 dias. Eu não sei por que razão, motivo e circunstância, a minha vizinha falou assim, olha, eu tenho um saco de arroz aqui pasteurizado. Aí eu falei, mas pensei comigo, não falei, mas eu nem como, né? Mas aí eu falei, não, tudo bem, pode trazer. Aí a vizinha aqui da frente falou assim, olha, eu tenho aqui um arroz que eu recebi na sexta e eu não como, Triana, você quer? Mas eu não pedi, eu nem tô precisando. Eu falei, não, tudo bem, pode me dar. Aí a minha vizinha veio de novo e falou assim: olha, tem aqui, eu ganhei uns pacotes de farinha de mandioca. Aí eu olhei pra cara da Mayara e falei, e agora? A gente vai fazer o que com tudo isso? Já tinha 5 sacos de arroz, 3 pacotes de farinha de mandioca, tinha mais uns. E eu tô de dieta, né? Aí tinha mais um monte de macarrão. Aí eu falei, meu, já sei, vamos fazer umas marmitas e entregar, né? Com Eu não certeza. sabia o que eu ia fazer com tanto alimento, né? Eu falei, putz, é alimento pra cacete. E aí eu falei assim, Uhum. cara, o que eu vou fazer? Eu vou pegar o que eu tenho aqui em casa. Eu pensei em algumas coisas, falei assim, gente, asinha de frango é barato, e Sim. salsicha é Uhum. barato. Compro, de repente, uma linguiça que é boa, mas não tão cara. E aí deu pra fazer 20 marmitas, e aí eu vou entregar uma vez por semana lá, até porque não adianta eu queimar tudo de uma vez, né? Porque Exato. não, né? Eu sei que todo dia A eles fome não precisam para, comer. né? Eu sei que todo dia eles Exatamente. precisam comer, mas eu sei que tem outras pessoas que ajudam e eles têm outros meios também. Mas é Perfeito. isso, assim, eu acho que a gente tem que fazer pelo outro o que puder fazer. A gente Sim. tá muito. A gente tá num mês de pandemia onde tudo tá acontecendo ao mesmo tempo e nada tá acontecendo, né? Uhum. Uhum. É engraçado, né? Então, É um momento é, muito, muito estranho, né? cara, parece uma idiotice. A Mayara até briga comigo às vezes. Ela fala assim: eu gosto muito de cachorro, né? Eu amo cachorro. E aí a Mayara fala: toda vez que eu desço, tipo, eu vou em algum lugar, tem um cachorro. Se tiver uma loja de salgado, eu vou lá e compro 3 salgados pro cachorro. E dou. A Mayara falou assim: gente, desse jeito a gente vai falir. Você quer É ajudar as mais fácil pessoas da você. rua, você quer ajudar os cachorros da rua. Ô, Triana, faz o seguinte: compra um saco de ração, deixa em casa e toda vez que você sair, você sai com pouco.
Aí você Ah, é já Mas bom dá não pro também. cachorro, adianta. é mais barato. Não adianta, sabe por quê? Porque tem cachorro que não come ração. Ah, mas aí é muita frescura também, né, cachorro? Poxa vida. Mas coxinha come, né? Coxinha tá de boa. Come. Não, Coxinha come. agrada gregos e troianos, agrada gregos, troianos e pastores alemães, né? Impressionante. Sim, mas é isso, mas eu acho que é isso. É lógico, eu preferia muito mais fazer pelos animais do que fazer pela humanidade, né, de fato. Até porque Uhum. as pessoas, elas são ingratas, né? Uhum. Mas não dá, a gente tem que distribuir aí um pouquinho para cada um. Sim, tem que dar um equilíbrio, né? E é uma parada que você tocou no programa hoje que é muito importante mesmo. A gente tá aqui, cara, para viver e conviver em conjunto e para fazer um pelo outro. Seguir pelo caminho do egoísmo não rola, não, cara. O desenvolvimento É, pessoal, na verdade, é para você justamente conseguir estar melhor em sociedade, né? Aí entrar em filosofia, ética, e não, o caramba, eu quatro. acho, cara, eu acho que tudo que você faz, ele volta para você. Hoje, a Sim, minha com forma certeza. de, hoje a minha forma de ganhar dinheiro, ela não existe porque eu fiquei desempregado, eu trabalhava numa agência de turismo e o turismo vai ser o último do mercado que vai voltar. E foi um dos primeiros a tomar Então, porrada, né? mas foi o que eu falei. Eu falei até para as pessoas que foram demitidas comigo também. Eu falei assim: olha, eu não posso ajudar com muito, mas o que eu puder ajudar, se eu puder fazer, se precisar de um papel higiênico, precisar de alguma coisa e der para fazer, é isso. Porque pode ser, eu não preciso hoje, mas eu posso precisar amanhã. E se eu precisar, Uhum. eu, por exemplo, Fernando e Douglas, eu não tenho problema nenhum. Se eu estiver precisando e eu tenho contato de vocês e eu não conseguir com ninguém, eu vou ligar para você e falar assim: olha, na minha casa não tem arroz, você pode me dar um pacote de arroz? Porque tem uma coisa que eu não Demorou. tenho orgulho, sabe? Eu não Uhum. tenho isso dentro de mim. Então, eu acho que é isso. Eu acho que a gente faz e a gente recebe em troca também. Uhum. Você não tem aquele Cara, orgulho besta, né? Aquele orgulho egóico, assim, de falar, não, estou acima disso, né? Não, jamais, nunca, nunca, nunca. Cara, que hora. Velho, eu fico. A cada programa eu fico mais orgulhoso da gente, sabia? eu adoro, cara, os convidados que a gente chama. Porque Sim, eles tão sendo podem papos ficar tão melhor. gostosos. Pois é. E, não, eles impelem a gente a ser pessoas melhores, assim, eu gosto bastante disso, É, cara. mano, tá demais isso, cara. Bom, vamos então partir para o encerramento. Trianda, conta para nós agora do seu, né? Você falou agora do seu projeto, o que você tem feito. Faça um pouco mais do seu jabá, manda o seu contato, Esse aonde o pessoal é o pode fazer laço amigo. você, aonde o pessoal pode te encontrar. E depois você pode entrar com o Laço Amigo também, se você quiser pedir doação também para o pessoal que está ouvindo, para aonde pode mandar comida para você, para seguir com esse trabalho também de marmita, pode falar também, fique à vontade. Claro. O que o Homem Trans faz agora como projeto é arrecadar roupa e coberta, né? Para dar agora no inverno. Eu já tenho algumas coisas Uhum. que eu já lavei, já passei, já está separado para poder entregar. Mas é lógico que nunca é o suficiente. Então, quem tiver roupas, edredons e cobertores, almofadas, travesseiros, que estejam em boas condições, pode me mandar, pode entrar em contato comigo. Que se não der para eu retirar, a gente combina um metrô. Se morar aqui perto, traz aqui em casa. Boa. E aí tem esse trabalho dos alimentos que eu faço. É lógico que eu gostaria de fazer marmita todos os dias, é lógico. Mas eu não tenho como arcar com tudo isso. Né? Às vezes não é nem pela comida, mas tem as marmitex mesmo, que tem que comprar as embalagens. Uhum. Então acaba ficando um O pouco mais gás. pesado. É o gás, né? Que tá caro. E Uhum. cara, e é isso. Eu acho que se cada um fizer um pouquinho, um trazer um pacote de arroz, outro trazer um pacote de feijão, a gente pode alimentar mais pessoas. E se a gente não alimentar mais pessoas, a gente pode alimentar todos os dias essas 20 pessoas, que já vai ser um puta do adiante. É lógico Perfeito. que a gente está fazendo isso nesse processo aí de pandemia. A gente tem aí intenção de continuar posterior a isso. Só que eu acho que agora esse momento ele é um momento que as pessoas elas precisam e dependem de nós. Assim também como Perfeitamente. doação de álcool em gel seria bem-vindo, para poder doar para eles também. Sabonete, papel higiênico, de qualquer marca, de qualquer pasta de dente, não tem uma marca específica, pode ser da mais barata, mas vai ser muito bem-vindo para poder ajudar esse pessoal que tá precisando. E aí, quem quiser Boa. entrar em contato para poder fazer essas doações, pode me chamar no WhatsApp. Meu telefone é 11 99972 1610.
ou pode ir lá no @homemtransbr. Também tô lá, pode me chamar no direct. Tem o meu Instagram pessoal, que é tudo junto. Tem o meu Instagram pessoal, que é Trianda, com Y, _ Verena, com 2 N's de navio. Boa. Para quem tiver dúvida de como escrever, vai estar isso dentro do nosso post no Instagram e também no nosso do próprio episódio. E quem quiser também doar algum tipo de ração para cachorro e tudo mais, vai entrar em contato com o Trianda para trocar ideia sobre isso. Pode também. Vai ser ótimo. Ah, eu sabia que você... Vai ser ótimo, sabe por quê? Porque aqui em casa, o que a gente fez? A gente comprou uns miúdos. Vou contar, a gente comprou uns miúdos e aí fez uma ração só pros cachorros. Sabia. Não precisei nem falar com a Mayara pra saber que você já tinha inventado um negócio desse. Cara. Eu tinha certeza. Cara, esse programa em si foi um laço amigo, viu, Fê? Pois é. Espetacular isso, cara. Trianda, você é foda, cara. Puta que pariu. Obrigado. E assim, só um alerta. Gente, vai doar roupa? Porra, doa lavada e passada, vai. Facilita as coisas pra quem já tá entregando. E em boas condições, importante. né? Pelo amor de Deus, gente. Não é lata de lixo, tá? É roupa que você não usa, mas que esteja em boas condições. Que alguém precise e possa usar. Exatamente. Tão simples. É importante vir cheirosinha. É isso aí. Olha. Bom, Pirata, quer encerrar? Eu quero, cara. Eu quero. Hoje eu vou dormir com o coração quentinho desse papo gostoso. Senhores, foi um prazer inenarrável. Trianda, prazer. Eu espero que tenhamos uma parte 2, porque eu adorei esse papo. Podemos falar de outras coisas. Não, a pauta ainda tem coisa pra caramba pra poder trocar ideia, cara. O que não falta aqui é assunto, demorou. Não, e vai ser um prazer. E eu me despeço de todo mundo. Eu vou me despedir primeiro hoje. Que beleza. O Fê fecha o programa. Boa. Um beijo no coração de todo mundo. Um abraço bem quentinho no coração. Tchau. Trianda? Oi? Pode se despedir do pessoal, por favor? Claro. Bom, eu quero agradecer. Eu quero agradecer a você, Fernando, e a você, Douglas. É uma honra participar desse podcast. Eu tenho certeza que ele vai aí acalentar bastante corações. E eu acho que é isso. Eu só tenho a agradecer mesmo por ter participado dessa contribuição de vocês. Gente, imagina, a gente que agradece. Foi uma honra e um prazer, foi tudo nosso. Gente, um abraço na orelha de vocês. Fiquem em casa quem pode, lavem as mãos e cuidem um do outro. Um abraço. Este podcast foi editado pelo Estúdio Labituca. Produção, edição e direção, Pedro Zaloba e Mauro Malatesta. Pauta, Fernando Junta. Locução, Douglas Monteiro. Compartilhem com os amigos e apreciem sem moderação.